A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa naquela noite de outono de 2005, e João Correia, com apenas 18 anos, corria pelas calçadas escorregadias do bairro Alto, o coração martelando mais forte que os trovões. Ele havia acabado de ser expulso de casa pelos pais, rotulado como uma aberração por confessar seu amor por outro rapaz, e agora, com uma mochila nas costas e lágrimas misturadas à água gelada, jurava para si mesmo que nunca mais olharia para trás. Mas o destino, cruel e imprevisível, tinha outros planos. Anos depois, mesmo com o corpo traído por uma doença implacável, ele retornaria para saldar a dívida que nem os pais imaginavam carregar, não só a hipoteca da casa familiar, mas a de um amor negado. João tropeçou em uma poça, o impacto enviando uma onda de dor pelo joelho, mas ele se ergueu, ofegante, encostando-se à parede de um antigo prédio de azulejos rachados. A voz do pai ainda ecoava em sua mente: "Você não é mais meu filho. Saia daqui antes que eu chame a polícia." E a mãe, em silêncio, apenas virara o rosto, como se o olhar dele fosse veneno. Eles eram gente simples do Alentejo, emigrados para a capital em busca de uma vida melhor, mas presos às tradições rígidas de uma Portugal que, apesar de tudo, começava a mudar. João crescera ouvindo histórias de avós sobre o saudosismo, aquela melancolia profunda do fado, mas nada o preparara para o abismo que se abria sob seus pés naquela noite. Ele apertou o telefone celular no bolso, o único bem que levara, e discou o número de sua única confidente, a tia Rosa, que morava em Alfama e sempre sussurrara que o amor verdadeiro não tem género. "Joãozinho, onde estás?" "Vem para cá, meu amor", respondeu ela, a voz rouca de quem fumava demais, mas cheia de afeto genuíno. Enquanto corria em direção ao elétrico 28, que serpenteava pelas colinas da cidade velha, João revivia os momentos que o levaram àquele precipício. Tudo começara no verão anterior, durante as festas de São João no Porto, onde ele visitara primos. Lá, em meio às fogueiras e sardinhas assadas, encontrara Miguel, um estudante de arte de 20 anos, com olhos verdes como o mar da Costa da Caparica e um riso que iluminava as noites mais escuras. Eles se beijaram pela primeira vez sob as estrelas, um beijo tímido que se transformou em paixão avassaladora durante as semanas seguintes. Miguel era abertamente gay, parte de um pequeno círculo de amigos na comunidade LGBTQ+, de Lisboa, e ensinara João a se orgulhar de quem era. Mas quando João contou aos pais, o mundo desabou. Chegando à casa da tia Rosa, uma modesta residência com vista para o castelo de São Jorge, João desabou no sofá gasto, soluçando enquanto ela preparava um chá de camomila. "Eles não entendem, tia. Dizem que sou uma vergonha para a família." Rosa, uma viúva de 50 anos que perdera o marido para o câncer e abraçara a causa gay após descobrir o segredo de um sobrinho distante, sentou-se ao lado dele e o abraçou. "A família não é só sangue, João. É quem te ama de verdade. Amanhã, vamos à Associação ILGA Portugal. Lá, encontrará gente como tu, que lutou e venceu." Naquela noite, sob o teto de telhas vermelhas que rangiam com o vento, João adormeceu sonhando com Miguel, imaginando um futuro onde o preconceito era apenas uma sombra distante. Os dias seguintes foram um turbilhão de adaptação. João matriculou-se em uma escola técnica para programação de computadores, financiada por uma bolsa da tia, e começou a trabalhar meio período em um café no Chiado, servindo pastéis de nata a turistas que elogiavam a beleza melancólica da cidade. Miguel, que estudava na Universidade de Lisboa, visitava-o sempre que podia, trazendo livros de autores como José Saramago e Eça de Queiroz, adaptados para discutir temas de identidade e amor proibido. "Lê Memorial do Convento, amor. É sobre construir pontes impossíveis", dizia Miguel, traçando os dedos pelo braço de João enquanto eles caminhavam pelo Jardim da Estrela ao pôr do sol. Mas a ferida da rejeição dos pais latejava como uma úlcera aberta. Cartas não respondidas, telefonemas que caíam na caixa postal, o silêncio era ensurdecedor. Um ano se passou, e João floresceu em sua nova vida. Ele se envolveu ativamente na Parada do Orgulho LGBTQ+, de Lisboa em 2006, marchando com uma faixa que dizia "Amor sem fronteiras", ao lado de Miguel e de novos amigos como Sofia, uma lésbica trans de Beja que se tornara ativista, e Pedro, um homem não binário que pintava murais de arco-íris nos becos de Moraria. Esses laços teciam uma rede de apoio que curava as cicatrizes da família biológica. No entanto, o conflito interno de João persistia. Ele amava os pais apesar de tudo, recordando as tardes de infância no Alentejo, colhendo uvas sob o sol escaldante, com o pai contando lendas de mouros e cristãos. "Um dia, eles vão ver", murmurava para si mesmo durante as noites insones. Em 2008, a crise econômica global atingiu Portugal como um tsunami. O café onde João trabalhava fechou, e ele e Miguel mudaram-se para um apartamento apertado em Belém, perto da torre que simbolizava explorações antigas, e, ironicamente, novas descobertas pessoais. João, agora com 21 anos, usou suas habilidades em programação para freelance online, criando sites para pequenas empresas LGBTQ+, friendly. Miguel,
por sua vez, vendia ilustrações em feiras de arte, retratando casais que eram cenários portugueses icônicos, beijos no aqueduto das águas livres, abraços no oceano de Sagres. Seu amor era uma âncora, mas não isento de tensões. Miguel queria oficializar a relação, talvez uma cerimônia simbólica na praia da Nazaré, mas João hesitava, o fantasma da família pairando como uma nuvem. Foi então que o primeiro grande conflito irrompeu. Durante uma visita surpresa à tia Rosa, João recebeu uma carta amassada, enviada por engano para o endereço dela. Era do banco, endereçada aos pais, uma notificação de atraso na hipoteca da casa em Lisboa, ameaçando penhora. O coração de João acelerou. Seus pais, orgulhosos e teimosos, nunca pediram ajuda, mas ele sabia que estavam sofrendo. O pai perdera o emprego na construção civil, a mãe costurava para vizinhos por migalhas. Eu tenho que fazer algo, confidenciou a Miguel naquela noite, enquanto caminhavam pela marginal do Tejo, as luzes da ponte 25 de Abril refletindo na água como estrelas caídas. Miguel, com os olhos marejados, apertou sua mão. Mas e se eles te rejeitarem de novo? Tu mereces paz, João. A decisão veio como um raio. João começou a poupar furiosamente, aceitando jobs noturnos de codificação para startups em Silicon Valley via internet, mesmo que o fuso horário o deixasse exausto. Em paralelo, sua saúde começou a falhar, dores de cabeça crónicas, fadiga que o fazia desmaiar no teclado. Um médico em Santa Maria diagnosticou esclerose múltipla, uma doença autoimune que atacava o sistema nervoso, progressiva e imprevisível. Cuide-se, João. O stress acelera tudo, alertou o doutor, mas João ignorou, obcecado pela redenção familiar. Miguel, devastado com o diagnóstico, tornou-se seu guardião, cozinhando sopas de peixe e massagens nos ombros tensos, mas o ressentimento crescia. Estás-te matando por gente que te matou por dentro. Porquê? O clímax da tensão veio em 2012, durante a Eurovisão em Baco, um evento que Portugal assistia com fervor, mas que para João simbolizava a visibilidade que era global. Ele e Miguel assistiam na TV do apartamento, quando uma ligação interrompeu, a tia Rosa, chorando. Teu pai teve um AVC, João. Está no Hospital de São João, no Porto. Pede por ti. O mundo parou. Apesar da doença que agora o fazia mancar, João pegou o trem alfa pendular, uma viagem de 3 horas que pareceu eterna, com Miguel ao lado, segurando sua mão trêmula. Chegando ao hospital, o cheiro de desinfetante o transportou de volta à infância, quando o pai o carregava nos ombros durante romarias em Évora. No quarto, o pai jazia pálido, tubos no nariz, a mãe ao lado, envelhecida 10 anos em 5. Ela ergueu os olhos, chocada. João. Como? Ele engoliu em seco, a voz rouca. Eu vim ajudar. Sempre amei vocês. O pai, semiconsciente, murmurou algo inaudível, mas uma lágrima escorreu. Nos dias seguintes, enquanto o pai se recuperava lentamente, conversas fragmentadas emergiram. A mãe confessou o remorso. Achávamos que te protegeríamos do mundo cruel. Mas fomos nós os cruéis. João, com o corpo ardendo de febre da exaustão, revelou seu plano. Ele havia acumulado o suficiente para pagar a hipoteca inteira, transferindo o dinheiro anonimamente via advogado. Não por ódio. Por amor. O mesmo amor que negaram, mas que me salvou. Mas o destino, sempre tramando, reservava uma reviravolta. Miguel, que ficara em Lisboa cuidando das coisas, ligou em pânico. João, o dinheiro. Sumiu. Um erro no banco, ou pior, alguém hackeou tua conta. Era um conflito interno de João. Ele havia investido em uma startup que era de apps de dating, e o fundador, um ex-amigo invejoso chamado Ricardo, sabotara tudo por ciúmes de seu sucesso. Preso em uma teia de traição, João confrontou Ricardo em uma cafeteria no Rossio, sob chuva torrencial. Porquê? Eu te ajudei a começar. Ricardo, amargurado por seu próprio fracasso romântico, cuspiu. Gente como tu acha que pode comprar perdão. Mas o mundo não perdoa monstros. A briga escalou, socos trocados, polícia chamada, um escândalo que vazou para a imprensa local, rotulando João como o filho gay vingativo. De volta ao Porto, a notícia explodiu como dinamite. Os pais, chocados, questionaram sua lealdade, e a mãe gritou, vês? Sempre soubemos que eras problema. João, devastado, fugiu para as ruas chuvosas, o corpo colapsando em uma crise neurológica que o deixou paralisado no chão frio. Miguel, voando para o norte, o encontrou e o levou de volta a Lisboa, jurando, nós contra o mundo, amor. Sempre. Nos meses de recuperação em um centro de reabilitação em Sintra, cercado por jardins de camélias, João reconstruiu não só o dinheiro, com a ajuda da comunidade LGBTQ+, que angariou fundos via crowdfunding, mas sua alma. Ele perdoou Ricardo, que, confrontado com sua própria solidão,
pediu desculpas em uma carta trêmula. Em 2015, com a hipoteca quitada anonimamente mais uma vez, João retornou ao leito do pai, agora em casa no Alentejo. O velho, recuperado o suficiente para falar, estendeu a mão calejada. Filho. Eu errei. Tu és o homem mais forte que conheço. Lágrimas fluíram, e pela primeira vez, eles abraçaram sem reservas. A mãe, aos prantos, beijou sua testa. Obrigada. Não por dinheiro, mas por nos ensinar a amar. Miguel, ao lado, sorriu, e naquela noite, sob o céu estrelado de Évora, a família se reuniu para um jantar de migas alentejanas, com Sofia e Pedro como convidados, tecendo laços que transcendiam o sangue. Mas a jornada não acabava aí. A doença de João progredia, e ele fundou uma ONG em Lisboa, Pontes de Arco-Íris, ajudando jovens LGBTQ+, rejeitados pelas famílias, com palestras sobre resiliência inspiradas em sua história. Miguel propôs casamento em uma cerimônia civil em 2018, na Praça do Comércio, com o Tejo testemunhando votos na saúde e na doença, na aceitação e na luta. Os pais compareceram, de braços dados com a tia Rosa, um marco de cura. No entanto, um último conflito surgiu. O pai, em segredo, lutava contra seu próprio passado. Ele havia escondido uma amizade platônica com um homem na juventude, sufocada pelo medo da ditadura salazarista. Confessando a João em uma caminhada pelas vinhas, ele disse: "Eu te julguei porque me julguei primeiro." Essa revelação, um twist que abalou as fundações, fortaleceu o perdão mútuo. Anos depois, em 2025, com João em uma cadeira de rodas mas o espírito inabalável, ele assistia à parada do orgulho de Lisboa de uma varanda em Alfama, Miguel ao lado, os pais visitando mensalmente com vinhos do Alentejo. A hipoteca pagara mais que tijolos, pagara dívidas do coração. E assim, em uma Portugal que abraçava a diversidade, João Correia provava que o amor, mesmo deserdado, sempre encontra o caminho de volta. A vida de João após a reconciliação familiar não foi um conto de fadas sem espinhos, longe disso, era uma tapeçaria tecida com fios de alegria efêmera e dor persistente, onde cada avanço era conquistado com unhas e dentes. Em 2016, com a ONG Pontes de Arco-Íris, ganhando tração, patrocínios de empresas progressistas como a EDP e parcerias com a Câmara Municipal de Lisboa, João se via no epicentro de uma revolução sutil, mas transformadora. Ele organizava workshops em escolas secundárias de todo o país, desde o Algarve até Trás-os-Montes, ensinando adolescentes a navegar o labirinto da identidade sexual em uma sociedade que, apesar do casamento igualitário legalizado em 2010, ainda sussurrava preconceitos nos cantos das tabernas e igrejas. O medo é o maior inimigo, repetia ele em palestras, sua voz ecoando com a cadência alentejana, rouca mas ressonante, enquanto Miguel filmava tudo para o canal do YouTube da ONG, que já contava com milhares de seguidores. No entanto, o conflito interno de João se manifestava em noites de insomnia, onde a esclerose múltipla o acordava com espasmos nas pernas, lembrando de sua fragilidade mortal. Miguel, agora um ilustrador freelance de sucesso com exposições em galerias do Porto, tornava-se cada vez mais o pilar, mas o peso da doença criava rachaduras sutis em seu relacionamento. "Eu sinto que te prendo, amor", confessou João uma manhã de primavera, enquanto observavam os barcos de pesca no cais de Cascais, o mar Atlântico azuizando sob o sol. Miguel, com os cabelos agora salpicados de grisalhos precoces, virou-se e o beijou na testa. "Prender? Tu me libertaste, João. Lembra da primeira vez que dancei fado contigo? Foi como voar." Mas por trás do otimismo, Miguel lutava com o medo de perder João, consultando terapeutas em segredo para lidar com a ansiedade que o consumia. Um novo personagem entrava na trama então, Ana, a irmã mais nova de João, de 15 anos na época da expulsão, agora uma universitária de biologia em Coimbra, que havia crescido à sombra do trauma familiar. Ela, que sempre admirara o irmão em silêncio, viajou a Lisboa após um seminário sobre direitos humanos e confrontou João em um café na Baixa. "Eu era criança, mas via tudo. Mamãe chorava à noite por ti. Por que não voltaste antes?" Seus olhos, idênticos aos de João, brilhavam com uma mistura de raiva e saudade. Essa conversa reacendeu velhas feridas, mas também forjou uma aliança. Ana juntou-se à ONG como voluntária, organizando eventos em Coimbra e desafiando os tios mais velhos da família, que ainda murmuravam contra aquela gente. Seu ativismo injetava frescor na vida de João, mas também atraía ódio, mensagens anónimas nas redes sociais, ameaças veladas que forçavam a equipa a contratar segurança para as paradas. O primeiro grande revés veio em 2017, durante uma viagem de trabalho a Évora para um fórum sobre inclusão LGBTQ+, no Alentejo Rural. João, empolgado por voltar às raízes, apresentou um painel sobre famílias rejeitadoras, citando sua própria história anonimamente. Mas no jantar de gala, em um solar histórico com paredes de cortiça e candelabros tremuluzentes, ele foi confrontado por um homem de meia-idade, o padre Manuel, amigo de infância do pai.
Tu envenenas as mentes jovens com tuas mentiras. Deus não abençoa o pecado, rosnou o clérigo, o rosto vermelho de vinho tinto. A discussão escalou para um tumulto, com ativistas defendendo João, mas o incidente vazou para jornais regionais, rotulando a ONG como propaganda anticristã. De volta a Lisboa, o stress desencadeou uma crise severa. João perdeu a visão periférica temporariamente, confinado à cama por semanas, enquanto Miguel velava seu sono com canções de fado tocadas no violão. Nesse abismo, uma reviravolta inesperada surgiu. O pai de João, Manuel Correia, o mesmo que outrora o deserdara, leu a notícia em um jornal de Beja, impulsionado por um remorso tardio, dirigiu 5 horas até Lisboa sem avisar. Chegando ao apartamento, encontrou Miguel exausto na cozinha, pela primeira vez, estendeu a mão. Onde está ele? Eu errei feio. Miguel, surpreso mas generoso, o levou ao quarto, onde João, pálido contra os travesseiros brancos, piscou em descrença. O reencontro foi tenso, palavras engasgadas como espinhos na garganta. Pai! O que fazes aqui? Manuel, com a voz embargada, sentou-se na beira da cama e tirou do bolso uma velha fotografia amarelada. Ele mesmo, jovem, abraçando um companheiro de exército em 1974, logo após a Revolução dos Cravos. Eu escondi isso a vida toda. Temia o que tu agora vives abertamente. Mas tu me ensinaste coragem, filho. Essa confissão, um twist que rasgou as camadas de negação, catalisou uma cura profunda. Manuel começou a frequentar as reuniões da ONG, primeiro como ouvinte silencioso, depois como aliado, compartilhando sua história em painéis para pais conservadores. A mãe, Isabel, seguiu o exemplo, costurando bandeiras arco-íris para as marchas e convidando Sofia para chás em casa, onde discutiam lendas alentejanas com toques quier. Ana, radiante, mediava esses laços, transformando a família em um microcosmo de redenção. Mas o conflito não se dissipava facilmente. Durante a parada de 2018, um grupo de extremistas católicos, liderados pelo padre Manuel, protestou violentamente, jogando garrafas e gritando "Deus abomina", forçando a polícia a intervir. João, na cadeira de rodas, foi arrastado para longe por Miguel, o pânico reacendendo memórias da noite da expulsão. Recuperando-se em um hotel em Cascais, João e Miguel tiveram a conversa que mudaria tudo. Eu não aguento mais te ver sofrer por um mundo que nos odeia, desabafou Miguel, lágrimas caindo no oceano abaixo. João, com a determinação de quem já escalara montanhas invisíveis, respondeu, então vamos mudar o mundo juntos. Não fugindo, mas construindo. Eles decidiram expandir a ONG para o Sul, abrindo um centro em Faro, financiado por doações internacionais após um documentário sobre a história de João viralizar no Festival de Cinema Quier de Setúbal. O casamento civil, dias depois, foi um bálsamo, sob o arco da Rua Augusta, com o pai entregando João ao altar simbólico, votos trocados em meio a pétalas de buganvílias, selando um amor que sobrevivera a tempestades. Contudo, a doença de João avançava traiçoeira, com episódios de fraqueza que o isolavam em dias inteiros. Em 2019, durante uma crise que o deixou hospitalizado em Santa Maria, ele recebeu uma visita inesperada. Ricardo, o traidor do passado, agora um homem quebrado por depressão após perder seu parceiro para a AIDS. Eu te devo a vida, João. Meu ato foi ódio contra mim mesmo. O perdão concedido ali, em meio a monitores bipando, foi um ato de graça que libertou ambos. Ricardo juntou-se à equipe da ONG como contador, redimindo-se através de números que salvavam vidas. A família se fortalecia. Ana, agora formada, casou-se com uma parceira lésbica em uma cerimônia em Coimbra, com João como padrinho, e os pais, orgulhosos, dançaram um fado lento no banquete. Mas o clímax de tensão veio em 2020, com a pandemia global isolando Portugal em lockdowns sombrios. A ONG pivotou para apoio virtual, mas João contraiu Covid, agravando a esclerose e deixando-o em coma induzido por semanas. Miguel, quarentenado fora, enviava áudios diários de amor, enquanto os pais, em pânico, dirigiam a Lisboa diariamente, rezando novenas em Fátima por milagre. Acordando fraco mas vivo, João viu o quarto lotado, família, amigos, até o padre Manuel, que se convertera à causa após um retiro de reconciliação. Emergindo dessa escuridão, João escreveu seu manifesto, Sombras Iluminadas, um livro que se tornou best-seller, narrando não só dor, mas triunfos de uma comunidade resiliente. Em 2022, com a hipoteca dos pais há muito quitada e a casa em Lisboa transformada em refúgio para jovens em crise, João organizou um retiro em Sagres, onde ondas quebravam como aplausos. Lá, em uma fogueira à beira-mar, ele e Miguel renovaram votos, com todos ao redor, pais, irmã, tia Rosa, Sofia, Pedro, até Ricardo, testemunhando. O amor não é herança, é escolha diária, proclamou João, sua voz carregada pelo vento salgado. O ano de 2023 trouxe uma calmaria ilusória,
como o olho de um furacão que João aprendera a reconhecer em sua jornada imprevisível. A ONG expandira para 7 centros regionais, de Vila Real a Lagos, oferecendo terapia, abrigo e educação, financiados por um mix de subsídios governamentais e campanhas virais nas redes. João, agora com 36 anos, adaptara-se à cadeira de rodas com elegância, customizando-a com adesivos de azulejos portugueses e usando-a como plataforma para palestras TEDx em Lisboa, onde sua história de deserdada redentor cativava audiências globais. A discriminação não é uma sentença, é um convite à revolução pessoal, declarava ele, os olhos castanhos flamejando com a intensidade de quem sobrevivera ao inferno. Miguel, aos 40, equilibrava a carreira artística com o papel de cuidador, criando uma série de murais em paredes de Lisboa retratando heróis que eram portugueses, de figuras históricas como o Infante de Henrique, reinterpretado através de lentes modernas, a ativistas contemporâneos. Seu amor por João evoluíra para uma parceria simbiótica, marcada por rituais diários, cafés da manhã com pastéis de Belém na varanda, noites de cinema assistindo filmes de Manuel de Oliveira com debates sobre saudade que era. No entanto, uma sombra crescia, Miguel recebera uma oferta de galeria em Berlim, um sonho adiado por lealdade, e o dilema o corroía. E se eu for e tu ficares sozinho aqui, confidenciou ele durante uma viagem a Óbidos, a vila medieval com suas muralhas como metáfora de proteções frágeis. Antes que João pudesse responder, um conflito familiar irrompeu como fogos de artifício no São João. Ana, agora mãe de uma filhinha adotiva chamada Luna, uma menininha de origem africana que trouxera luz à família, anunciou que se mudaria para o Brasil com sua esposa para um projeto de conservação ambiental. Os pais, Isabel e Manuel, envelhecidos e dependentes da proximidade dos filhos, implodiram em objeções. Como vais nos abandonar assim? E a Luna, crescendo longe das raízes portuguesas, choramingou Isabel ao telefone, sua voz ecoando o pânico de quem já perdera um filho uma vez. João, mediador nato, convocou uma reunião em Évora, na casa ancestral com seus oliveiras centenárias, mas a discussão escalou para acusações. O pai culpou João indiretamente, se não fosses tu e tuas coisas, a família não estaria fragmentada assim. A mágoa reviveu fantasmas, e João, em um raro momento de fraqueza, isolou-se em seu antigo quarto de infância, paredes ainda decoradas com pôsteres de futebol do Benfica. Lá, revirando gavetas, encontrou uma carta não enviada que escrevera aos 18 anos, cheia de raiva e súplica. Chorando, ele a leu para Miguel por videochamada, desencadeando uma crise emocional que agravou seus sintomas neurológicos, tremores incontroláveis que o fizeram derrubar o telefone. Horas depois, resgatado pela mãe que entrara furtivamente, João acordou no hospital de Évora, cercado pela família inteira. Foi ali, sob luzes fluorescentes impiedosas, que o twist veio. Ana revelou que sua partida era temporária, mas motivada por uma carta anônima ameaçando Luna por ser filha de um casal lésbico. Alguém da igreja conservadora, talvez o círculo do Padre Manuel. Eu ia lutar, mas preciso de vocês todos. Unidos pelo perigo à neta, a família se mobilizou. João, da cama hospitalar, coordenou com a Ilga e advogados para expor a rede de ódio, enquanto Manuel confrontou o padre em uma missa lutada na sede Évora, declarando publicamente, eu fui cego, mas agora vejo. Meu filho gay me salvou a alma. O escândalo nacional, coberto pela RTP, levou a prisões e uma onda de solidariedade, com doações inundando a ONG. Ana adiou a viagem, e Luna, com seus cachinhos pretos e riso contagiante, tornou-se o símbolo da nova geração, brincando nos joelhos de João durante visitas, chamando-o de tio arco-íris. Recuperado o suficiente para voltar a Lisboa, João enfrentou seu próprio demonio, a oferta de Berlim para Miguel. Em uma noite de lua cheia no mirador da Senhora do Monte, com a cidade aos pés como um mar de luzes, ele disse, vai, amor. Eu te sigo no coração. Nosso amor não precisa de GPS. Mas Miguel recusou, optando por uma residência artística em Lisboa mesmo, provando que raízes podiam se estender sem romper. Essa escolha fortaleceu sua união, levando a um projeto colaborativo, um livro ilustrado, Caminhos Entrelaçados, misturando memórias de João com desenhos de Miguel, lançado em uma feira do livro no Porto com presença da família inteira. Contudo, o ano fechou com uma reviravolta agridoce. Durante exames rotineiros em 2024, médicos descobriram um tratamento experimental com células-tronco disponível na Suíça, custoso mas promissor. João hesitou, o risco de rejeição, o medo de falsear esperanças, mas a família insistiu, angariando fundos via leilão de obras de Miguel. Viajando a Genebra de trem, com Miguel e Ana ao lado, João passou por infusões exaustivas, emergindo com mobilidade parcial restaurada. É um milagre, mas o verdadeiro é o amor que nos carrega, refletiu ele em um diário postado online, inspirando milhares. De volta, a ONG celebrou com um festival em Sintra, palcos com fado quier e danças contemporâneas, onde os pais de João dançaram pela primeira vez abertamente com o casal. Sofia, agora casada e diretora de um centro em Faro, brindou,
de deserdada patriarca, eis a magia portuguesa. Mas sob a euforia, tensões borbulhavam. Ricardo, redimido mas instável, confessou recaída em vícios, sabotando um evento por ciúmes de atenção. João o confrontou em um jardim de bucho, perdoando mais uma vez, mas demitindo gentilmente, abrindo espaço para novos aliados. Em dezembro de 2025, com o Natal se aproximando, João sentou-se na varanda de Alfama, Luna no colo, observando as luzes da cidade. A hipoteca pagara não só uma casa, mas um legado de aceitação. A vida é um fado sem fim, murmurou para Miguel, que sorriu, traçando um arco-íris imaginário no ar. E assim, em uma Portugal tecida de contrastes, tradição e progresso, dor e redenção, eles continuavam, passo a passo, construindo pontes que nenhum preconceito poderia derrubar. Enquanto as folhas de castanheira douravam as ruas de Lisboa no outono de 2025, João Correia percebia que a calmaria pós-tratamento era mera ilusão, um intervalo entre atos de um drama que se recusava a encerrar. O tratamento suíço concedera-lhe semanas de alívio, caminhadas curtas pelo terreiro do passo sem a cadeira, abraços mais firmes a Miguel, mas os médicos alertavam: é paliativo, não cura. Monitora o stress. E o stress chegava disfarçado de oportunidade, uma proposta da União Europeia para expandir a pontes de arco-íris, a nível ibérico, incluindo Espanha, com sede em Madrid. João via nisso a chance de legado, mas Miguel, pragmático, questionava: e tua saúde? Não podemos ignorar o corpo que nos trouxe até aqui. O conflito se intensificava com a chegada de um novo personagem, Helena, uma ativista espanhola de Sevilha, lésbica e viúva de uma parceira falecida no movimento contra Franco, que se juntara à equipe como coordenadora internacional. Carismática, com cabelos pretos cacheados e tatuagens de flores de laranjeira simbolizando resiliência andaluza, Helena trazia energia fresca, mas sua proximidade com Miguel, colaborações em murais transfronteiriços, despertava ciúmes velados em João. Ela te olha como se fosse uma tela em branco, brincou ele uma noite, mas o tom carregava insegurança, e quando medos antigos de inadequação. Miguel, sensível, respondia com toques gentis e conversas profundas no jardim botânico, onde flores exóticas sussurravam segredos de sobrevivência. Enquanto isso, a família biológica testava os limites da reconciliação. Isabel, a mãe, sofrera um acidente doméstico, escorregou na cozinha molhada de sopa de grão de bico, fraturando o quadril e exigindo cirurgia em Faro. Manuel, aos 75, recusava ajuda externa, insistindo em cuidar dela sozinho, mas sua teimosia mascarava o medo de dependência. Não quero ser fardo como tu foste para nós um dia, deixou escapar em uma ligação, reabrindo cicatrizes. João, magoado, viajou ao sul de carro com Ana, encontrando os pais em um hospital com cheiro de mar e desinfetante. A conversa no quarto, com vista para a Ria Formosa, foi um campo minado, acusações de abandono mútuo, lágrimas por anos perdidos. Mas o twist veio quando Isabel, dopada de analgésicos, confessou: eu sempre soube do teu pai e daquele amigo. Escondi para proteger a família, mas destruía de verdade. Essa revelação, como um vinho envelhecido aberto cedo demais, azedou o ar, mas fermentou a incompreensão. Manuel, forçado à vulnerabilidade pela imobilidade da esposa, juntou-se a sessões de terapia familiar online, mediadas por Sofia, que usava metáforas de biologia marinha. Recifes de coral se constroem camada por camada, mesmo em tempestades, para curar feridas. Ana, com Luna agora tagarelando em português e espanhol, tornava-se o elo, organizando fins de semana em Beja com piqueniques sob sobreiros, onde histórias de infância eram recontadas sem julgamentos. No entanto, o perigo espreitava. Um ex-voluntário da ONG, radicalizado por fóruns online anti-LGBTQ+, iniciou uma campanha de difamação, alegando que João usava fundos para propaganda pedófila e quantropos salazaristas. O escândalo explodiu nas redes, com hashtags como pontos falsas trending em Portugal, forçando João uma coletiva de imprensa no Ministério da Justiça. De pé, um triunfo temporário do tratamento, ele enfrentou repórteres com dignidade: preconceito não é opinião, é violência. Nós combatemos com fatos e amor. Miguel e Helena flanquearam-no, sua união visível silenciando rumores de traição. A investigação rápida inocentou a ONG, mas o custo emocional foi alto. João sofreu um surto de fadiga extrema, confinado por dias, delirando com visões da noite da expulsão. Miguel, devastado, confidenciou a Helena sua culpa: eu o amo tanto que dói vê-lo sofrer. Ela, sábia, aconselhou: amor não é prisão, é asa. Deixa-o voar. Inspirado, Miguel aceitou uma residência curta em Madrid para o projeto ibérico, levando João consigo em uma viagem que se provou catalisadora. Hospedados em um apartamento com vista para o Retiro, eles exploraram a Puerta del Sol de mãos dadas, comparando a vibrância espanhola à melancolia portuguesa. Helena, guia local, revelou sua própria história: perdi minha Inês para um ataque homofóbico em 1992. Mas cada ponto que construo é um tributo. Essa conexão forjou um trio inseparável:
dissipando ciúmes e ampliando horizontes. De volta, com o projeto aprovado, João nomeou Helena CO diretora, um ato de confiança que fortaleceu a equipe. Mas o clímax pessoal veio em novembro, durante o aniversário de 40 anos de Miguel, celebrado em uma quinta no Douro com vinhedos em chamas outonais. A família toda compareceu, pais, Ana e Luna, tia Rosa, e no brinde, Manuel ergueu a taça. A ti, Genro, por amar meu filho melhor que eu. Lágrimas e risos misturaram-se, mas o twist agridou-se. Exames de rotina revelaram progressão da doença em João, com novas lesões cerebrais. Talvez só mais um ano de mobilidade, disse o médico em particular. João escondeu inicialmente, mas Miguel descobriu o relatório, levando a uma briga rara, porque mentires. Somos um time. A reconciliação veio em uma adega subterrânea, entre barris de Porto, com votos renovados de transparência. Encerrando o ano, João publicou um ensaio no Público, Herança Deserdada, Lições de um Corpo Traidor, que viralizou, inspirando uma lei contra a terapia de conversão. Com a família reunida para o Natal em Lisboa, luzes de presépios misturadas em enfeites arco-íris, ele sussurrou para Luna: o amor é a maior herança, pequena. E assim, entre vinhas e marés, a saga continuava, sendo fios de esperança em um tapete eterno. Inverno de 2025 em Portugal carregava um ar de expectativa, como o prelúdio de um fado que promete reviravoltas no refrão. João, sentindo o corpo trair mais uma vez, pernas pesadas como chumbo, memória falhando em nomes de velhos amigos, mergulhava no projeto ibérico com fervor redobrado, como se cada e-mail enviado fosse uma âncora contra o abismo. O centro em Madrid abria portas em janeiro, com Helena liderando treinamentos para conselheiros espanhóis, e João planejava a inauguração virtual, conectando Lisboa a Sevilha via telas que borravam fronteiras. Somos uma península de pontes, declarava ele em reuniões, sua voz ainda carregada de paixão, mesmo que o cansaço a tornasse sussurro. Miguel, de volta da residência, trouxera sketches de flamenco quier, dançarinos em trajes andaluzes com bandeiras trans, que se tornariam a identidade visual do projeto. Seu amor por João se manifestava em gestos minúsculos, pães de Deus quentes pela manhã, massagens com óleo de lavanda à noite, conversas sobre o futuro hipotético de viagens a Bali ou retiros em Bali. Mas o ciúme residual de Helena se dissipara, evoluindo para uma amizade platônica profunda, onde ela se tornava confidente de ambos, compartilhando vinhos de Jerez em noites de terraço. Vocês dois são minha família escolhida, dizia ela, os olhos castanhos refletindo a Torre de Belém ao fundo. Na esfera familiar, a harmonia reinava superficialmente. Ana retornara de uma estada curta no Brasil, trazendo sementes de guaraná para o jardim da ONG, e Luna, aos 4 anos, desenhava casais de mãos dadas em giz de cera, inocentemente quier. Os pais, agora avós plenos, visitavam quinzenalmente, Manuel ensinando xadrez a João, estratégia é prever o cheque, filho, não reagir a ele, enquanto Isabel tricotava cascóis com padrões de azulejos para doações. No entanto, uma rachadura emergia, Manuel recebera um diagnóstico de próstata avançada, escondendo-o por vergonha machista, até um colapso durante uma vindima em Reguengos de Monsaraz forçá-lo ao hospital. A notícia chegou a João como um soco, reavivando o medo de perda que o assombrara desde a doença própria. Viajando ao Alentejo com Miguel, João encontrou o pai em uma cama de hospital em Évora, tubos intravenosos como veias artificiais. Não contes à tua mãe ainda, implorou Manuel, mas Isabel já sabia, tendo encontrado exames amassados. A família se reuniu em uma sala de espera com cheiro de eucalipto, onde confissões fluíram como o Guadiana seco. Manuel admitiu anos de silêncio sobre sua saúde mental pós-AVC. Isabel revelou depressão não tratada desde a expulsão de João. Nós te perdemos 2 vezes, na porta e no coração, soluçou ela. O twist veio quando Ana sugeriu terapia genética para Luna, portadora de um gene raro de autismo, ligando à linhagem familiar, e possivelmente à esclerose de João. Talvez possamos quebrar o ciclo, disse ela, mas o dilema ético dividiu, intervir ou abraçar a imprevisibilidade. Enquanto Manuel iniciava quimioterapia, João pivotou a ONG para apoio oncológico quier, colaborando com o IPO de Lisboa para programas inclusivos. Isso atraiu um aliado inesperado, o padre Manuel, redimido, que fundara um grupo paroquial de diálogo interreligioso, convidando João para um sermão em Páscoa. De Judas a Pedro, redenção é possível, pregou o clérigo, com João na primeira fila, um gesto que viralizou e silenciou detratores. Mas o conflito escalou quando extremistas, remanescentes do escândalo anterior, vandalizaram o centro de Faro, pintando suásticas e pecado nas paredes. Sofia, furiosa, liderou a limpeza, mas o incidente desencadeou pânico em João, uma crise epiléptica noturna, testemunhada por Miguel, que o segurou até a ambulância chegar. No hospital, sob morfina, João delirou sobre o passado, a chuva da expulsão, o beijo com Miguel no Porto, acordando com uma resolução, escrever uma carta aberta aos pais, não de acusação, mas de gratidão pela hipoteca emocional quitada. Publicada no Expresso,
ela comoveu o país, levando a convites para o Parlamento debater leis anti-ódio. Helena, de Madrid, voou para apoiar, e o quarteto, João, Miguel, ela e Sofia, planejou uma marcha conjunta Lisboa-Madrid, simbolizando a União Ibérica. Recuperando-se, João e Miguel escaparam para um fim de semana em Nazaré, onde ondas gigantes espumavam como fúria contida. Lá, em uma praia deserta, Miguel ajoelhou-se não para propor, já casados, mas para ler um poema seu. Teu corpo é mapa de batalhas, cada cicatriz uma vitória, eu navego contigo até o fim. Lágrimas salgadas misturaram-se ao mar, selando um pacto de vulnerabilidade. De volta, com Manuel em remissão parcial, a família celebrou em um piquenique no Monsanto, Luna correndo entre árvores, um vislumbre de normalidade. Mas o ano fechava com um cliffhanger, rumores de um político conservador, ex-ministro, processando a ONG por incitação à imoralidade, ameaçando fechamento. João, fraco mas feroz, preparava a defesa, sabendo que cada luta era um verso no fado da vida. O amanhecer de 2026 despontava sobre Portugal com uma luz hesitante, como se o sol duvidasse de seu próprio brilho após as sombras do ano anterior. João, agora confinado novamente à cadeira mas com a mente afiada como uma navalha de navalha, enfrentava o processo judicial como um gladiador na arena do Supremo Tribunal em Lisboa. O político, um homem de ternos impecáveis e retórica venenosa chamado Álvaro Santos, acusava a pontes de arco-íris de subverter valores tradicionais, citando workshops como doutrinação. João, representado por uma advogada feroz da APAV, preparava testemunhos, pais como Manuel, que declararia: meu filho me salvou de mim mesmo, ativistas como Helena, voando de Madrid com depoimentos espanhóis, e sobreviventes anónimos cujas vidas a ONG salvara. As audiências eram um circo midiático, com câmaras da SIC flashando como trovões, e João sentia o peso de olhares julgadores, ecos da noite fatídica de 2005. Miguel, ao seu lado, apertava sua mão sob a mesa, enquanto a família assistia das galerias, Isabel com rosário entre dedos trêmulos, Ana com Luna quieta no colo, tia Rosa mascando pastilhas de hortelã para acalmar nervos. O clímax veio no terceiro dia, quando Álvaro, em cross-examination, zombou: Sr. Correia, pagou a hipoteca dos pais por culpa, não por amor. João, pausando para respirar, respondeu com voz firme: paguei por amor, o que negaram, mas que me ensinou a perdoar. E você, o que pagará pelo ódio que semeia? O tribunal murmurou, e o juiz, impressionado, arquivou o caso por falta de mérito, uma vitória que ecoou nas ruas com aplausos espontâneos. Celebrando em um jantar no Time Out Market, com mariscos frescos e vinhos verdes, a família brindou à justiça, mas o twist pessoal golpeou. Exames mostravam estabilização da esclerose, graças a um medicamento experimental português financiado pela vitória judicial. É como se o universo conspirasse a nosso favor, riu João, erguendo a taça com mãos que tremiam menos. Miguel, olhos úmidos, sussurrou: o nosso amor o faz. Helena propôs expandir para Barcelona, e Sofia, radiante, anunciou sua gravidez via inseminação, um bebê arco-íris em horizonte. Contudo, o conflito final testava laços. Ricardo, lutando contra a recaída, desapareceu após roubar fundos menores da ONG para vícios, levando a uma caçada emocional. João, recusando polícia, rastreou em um albergue em Setúbal, confrontando-o à beira do Sado. Tu és mais que teus erros, Ricardo. Volta e reconstrói. O homem, destruído, aceitou reabilitação supervisionada pela equipe, um ato de misericórdia que curou velhas traições. Com o sol poente sobre o Tejo em junho, João organizou a Marcha Ibérica, milhares marchando de Lisboa a Badajoz, bandeiras flamejando como asas. Pais e filhos, casais entrelaçados, famílias reconstituídas, um mar de cores contra o cinza do preconceito. No palco final, João discursou: deserdados, mas não derrotados. Doentes, mas inteiros. Amados, sempre. Miguel o beijou ali, sob aplausos, enquanto a família aplaudia das primeiras fileiras. Anos se desenrolaram em paz relativa, a ONG globalizou, Manuel e Isabel envelheceram graciosamente em Évora, Ana criou Luna como ponto cultural, Helena fundou capítulos na Catalunha. João e Miguel, em 2030, adotaram um menino de um abrigo Kier, completando o círculo. A hipoteca original. Um footnote é uma vida de pagamentos infinitos de afeto. E assim, no fado eterno de Portugal, o amor, deserdado, doente, mas indomável, vencia, verso a verso, até o último acorde.